Voltei, vamos lá. Voltou? Voltamos. Voltamos, vamos ver. Vamos aguardar um pouquinho, caímos, mas já estamos de volta, voltamos, todo mundo de volta. De vez em quando dá uns pau assim, pessoal. Voltou, beleza. De vez em quando a gente cai. É muita informação, é excesso de informação, é excesso de pessoas bacanas na live e isso faz com que derrube mesmo. É muita gente de peso aí, então a gente cai. E de vez em quando pode acontecer, mas retornem. Lembrando que o nosso encontro é das 19h57 até as 20h57. É sempre 1 hora certinho que o Instagram disponibiliza pra gente. E agora a gente vai começar com o nosso preparo. Só dar mais algum tempinho aí para todo mundo voltar. Assim que estabilizar aí a entrada de pessoas, a gente começa. Caderninho na mão, caneta, que vamos para o nosso preparo de hoje, pessoal. Preparo de hoje. Eu vou começar pela massa. Hoje, então já tomem nota aí. A gente vai começar pela nossa massa de esfirra. Galerinha, para quem não sabe, essa esfirra que a gente conhece bastante aqui, ó, esfirra fechada, ela não é muito vista, né, tanto na Síria quanto no Líbano. Geralmente a gente tem a ideia que a gente vai ver a molecadinha crescendo, comendo esfirra, né? Acho que a gente come mais esfirra do que eles, não é um prato tão usual. Essa esfirra fechada aqui, por exemplo, é de uma região específica do Líbano que se chama Baalbek. A esfirra aberta é um pouco mais comum, e é mais vista. A gente vai fazer os dois modelos para vocês hoje, lembrando que vocês podem usar para outros modelos também. Enroladinho de salsicha, talvez, enroladinho de presunto de queijo e assim por diante. A gastronomia é livre, a gastronomia é tua. Ouse, abuse, crie, recrie, faça releituras, seja livre, é um ambiente livre, é para ser um ambiente livre. Vamos lá, pessoal, tomem nota hoje para a nossa massa, que eu vou encaminhar depois a receita certinha pelo Telegram. Como todos os outros dias, a gente vai usar 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco, 30 gramas de açúcar, repetindo, 30 gramas de açúcar, 10 gramas de sal. Para quem ainda não pegou, 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco, 30 gramas de açúcar, 10 gramas de sal, 300 ml de água, 1 colher de azeite e 1 colher de manteiga. Opção vegana. Temos a opção vegana. Você pode fazer de brócolis, você pode fazer de shimeji, por exemplo, pode fazer de couve-flor, talvez. Temos muitas opções. Escarola, minha mãe acabou de soltar aqui, escarola deve ficar sensacional, bem puxada no alho, deve ficar maravilhoso. A gente tem alguns recursos hoje, o próprio tofu defumado que a gente pode usar. A massa vai ser a mesma. Você pode usar, por exemplo, no lugar da gordura, uma gordura vegetal, a gente vai usar um pouquinho de manteiga, um pouquinho de óleo, pode usar óleo de coco, que é um recurso extremamente saudável, e vai sair do mesmo jeito, vai ficar tão boa quanto. Por isso, a magia da gastronomia. Vamos lá, pessoal, eu vou mostrar para vocês hoje o processo da esponja. Para a esponja a gente vai pegar um bowl grandão e vai colocar toda a nossa farinha. Colocado toda a nossa farinha, a gente vai fazer um buraquinho no meio, ó. Estão vendo o buraquinho no meio? Feito o buraquinho no meio, eu vou usar
Eu estou fazendo metade da receita aqui, você pode fazer metade da receita em casa também, pessoal. A metade da receita dá 11 esfirras. Aí a receita completa, 22. A gente usou um tamanho padrão aqui, de 40 gramas de massa para 40 gramas de recheio. Você vai colocar o fermento no meio. Em volta, você vai colocar o açúcar. Não no meio, pessoal, em volta. E um pouquinho de sal. Lembrando que eu estou fazendo aqui metade da receita. Por que eu não vou colocar açúcar para desenvolver a minha esponja como muita gente faz? Lembrando que o fermento é um ser vivo que a gente vai ativar ele, a gente vai dar alimento para ele. Se a gente der muito alimento para ele, pode ser que a gente acabe com o poder de fermentação dele, aí vai pro saco a receita. Não sei se a Fernanda tá aí, mas ela mandou mensagem que fez pão esses dias, tentou fazer pão e não desenvolveu, e a gente descobriu que o fermento estava zoado, né? Não deu ruim o pão, a gente foi ver o fermento perdeu todo o potencial de fermentação. Então fiquem espertos para vocês não matarem o fermento. Por isso que eu não coloco o meu açúcar, para não dar alimento demais. Só a farinha já é suficiente para a esponja desenvolver e vocês vão ver como ela desenvolve. Eu vou colocar um pouquinho de água, mas é bem pouquinho mesmo, pessoal. Cerca de 50 ml de água. 1/3 de água aí, se você for fazer uma receita inteira, pode usar 1/3 de água para desenvolver a esponja. E aí eu fico só no meinho aqui da massa. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu já mostro para vocês como que tá ficando a minha esponja. Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Aproveitem que agora é a hora da pergunta enquanto a gente mexe aqui e desenvolve a nossa esponja. O nome é esponja porque ela fica parecendo uma esponja mesmo. Ela vai começar a fermentar aqui, ela vai aumentar de tamanho e vai ser considerada a nossa primeira fermentação. Vamos ver se vocês conseguem dar uma olhadinha. Estão vendo a nossa esponja? Está aí a nossa esponja. Eu vou deixar ela num cantinho aqui e vamos para o recheio, enquanto a nossa esponja desenvolve, e eu já mostro para vocês ela desenvolvida. Coisa de 10 minutos. Não passa disso, 10, 15 minutos para ela desenvolver. Para o nosso recheio, há muita contradição quanto ao recheio. Cozinha, não cozinha, refoga, não, sim. Galera, a carne da esfirra, ela vai crua. Ela vai crua para o forno. Ah, mas a carne vai ficar crua, não sei o que, não sei o que lá. Ela vai crua, vai para um forno que está a 300 graus mais ou menos. Ela vai ficar um bom tanto tempo lá, ela vai cozinhar, além de ser cozida antes pelo ácido do limão que a gente vai colocar. Então não tem nada de carne crua, podem ficar tranquilo que a carne vai ser completamente cozida. Então eu vou ensinar uma técnica muito legal para vocês, que é a cocção de proteína com limão. Cocção prévia com limão sem a indução de calor. Assim como alguns pratos que a gente já viu. A gente vai fazer, eu vou mostrar aqui para vocês, e eu quero que vocês vão pensando aí. Se vocês conhecem algum prato que usa o limão, o limão como cocção, que usa o limão para cozinhar a proteína. Se vocês lembram aí de algum outro prato que usa o limão para cozinhar a proteína. Mandem aí, se alguém souber, pode mandar. Aqui a gente vai colocar 500 gramas de carne moída. Boa, Ju, ceviche usa limão, sensacional, era essa a mesma resposta, ceviche. A gente vai colocar 500 gramas de carne moída,
Qual carne moída? Pode ser patinho, pode ser colchão duro, pode ser paleta, a carne de preferência de vocês. Ceviche, Stefano, exatamente. Pode ser a carne de preferência de vocês. Aqui eu tenho patinho, que é o que geralmente a gente usa. Eu tenho 500 gramas de carne moída, 125 gramas de cebola picada, 125 gramas de cebola picada à brunoise, 125 gramas de tomate, 125 gramas de tomate e o suco de 2 limões. Galera, sempre que vocês forem comprar limão, compra limão brilhante com a casca fina. Isso significa que o limão está no ponto e ele tem mais sumo, vai ser um limão mais fácil de apertar, vai ser um limão que vai render mais e vai ter uma otimização aí do limão. Lembrando que eu estou colocando apenas um limão, porque estou fazendo meia receita. Aí em casa, se você fizer uma receita inteira, você vai colocar 2 limões. Vamos lá. E aqui, pessoal, como tempero, eu vou usar sal, pimenta do reino e você pode usar em casa noz moscada. Só que eu não vou colocar agora, porque se eu colocar agora, isso aqui vai soltar água. Vai soltar água, a gente vai eliminar essa água. Se eu colocar o sal agora, o sal vai ser eliminado nessa água residual que vai ficar. O que a gente vai fazer? A gente vai misturar bem aqui, mas bem mesmo, e vai deixar o limão agir por alguns minutos. Esse limão vai soltar a água da carne, a gente vai espremer essa carne. Então é importantíssimo agora o uso de uma peneira, da nossa amiga peneira. A gente vai pegar essa carne, vai colocar numa peneira e vai deixar ela repousando por um tempo. É exatamente isso que a gente vai fazer. Galerinha, aqui eu já tenho algumas esfirras prontas. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas esfirras prontas para vocês verem as possibilidades de recheio. Assim como a gente pode fazer a esfirra vegetariana, seja de escarola, de brócolis, de milho, tem vários recursos para a gente utilizar. A gente pode fazer a esfirra do que a gente quiser. Originalmente a gente fez a de carne aqui, mas eu tenho uma de calabresa que está bem bonita, eu tenho de queijo. Então você pode usar a cabeça, pode viajar nas ideias, pode trazer recheios clássicos aí de pizza para as esfirras. Essa é a grande liberdade que a gente tem na cozinha. Aproveitando e lembrando que a gente vai assar essa esfirra a 300 graus. Ah, mas meu forno não chega a 300 graus. Deixa no máximo por um tempinho, que a esfirra precisa de calor de contato, ela precisa sentir o calor igual pizza. Você vai na pizzaria, você vê lá, tem aqueles fornos, que a pizza é jogada dentro do forno, a esfirra é a mesma coisa. A esfirra precisa de calor de contato, então preferencialmente use a parte de baixo do teu forno para esfirra. Galerinha, essa esfirra aqui de hoje custou 63 centavos. 63 centavos. Então é muito possível que você aí de casa faça essa esfirra, comercialize e tenha muito lucro. Se você vender a R$ 1,80, você está triplicando o valor que você investiu para fazer a esfirra. Então se você tem R$100, investe em R$100 para fazer a esfirra, você possivelmente vai ter R$300 e só depende de você. Só depende de você começar, de você dar esse passo, que esse passo inicial, né? A fazer, a arriscar, a colocar à prova tudo isso que a gente tem visto aqui. Essa já é a 5ª ferramenta que eu estou disponibilizando para vocês começarem uma renda extra aí de casa, começarem a faturar, começarem a ter uma graninha a mais. Galera, aproveitando esse momento, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, essa é uma esfirra de calabresa que vocês vão poder fazer. Essa aqui é uma esfirra fechada, que é o mesmo formato. E eu vou mostrar para vocês certinho como que faz.
Vamos supor que já tenha passado um tempinho. Aqui, ó, está o nosso recheio na peneira. Se vocês olharem aqui embaixo, ele já começou a pingar. Ele já tem um pouquinho de líquido lá embaixo. Então, por isso que é importante deixar na peneira. Vamos dar uma olhadinha na nossa esponja. Ó, ela já desenvolveu um pouco. Percebam que em pouco tempo ela já desenvolveu e já mostra sinais de vida. Se vocês observarem, temos algumas bolhas ali. Esse é o sinal de vida do fermento que a gente vai desenvolver agora. Lembram? Uma mão a gente usa para mexer e a outra a gente usa para colocar os ingredientes. Então, enquanto a gente agrega toda a farinha nessa esponja, a gente vem colocando a água, coloca um pouco de água. Lembrando que o óleo é a última coisa que a gente coloca em toda a nossa massa, assim como o pão, o óleo é o ingrediente que vai por último. Óleo, manteiga, gordura vegetal hidrogenada, banha. A gente coloca sempre em último lugar. E sempre mexendo, incorporando a massa e trabalhando a nossa massa. Galera, no pão a gente precisava de muito glúten, desenvolver muito, sovar muito, que a gente queria uma massa extremamente elástica e uma massa que crescesse. Aqui é o contrário, a gente não vai sovar a massa, a gente não quer que essa massa cresça, a gente não quer uma esfirra maçuda, né? A gente quer uma esfirra recheuda, é diferente. A gente quer que ela tenha mais recheio do que massa. Óleo por último, Ju, porque o óleo dificulta o processo de fermentação, né? Inibe um pouco o processo de fermentação, por isso que tudo que é gordura, tudo que é banha, tudo que é óleo, tudo que agregue gordura, você abre pra mim, por favor? Tudo que agregue gordura ao nosso pão, esfirra, a pizza não vai óleo, né? Mas toda a massa você coloca por último, beleza? E aqui o finalzinho da nossa água. Enquanto isso, o nosso recheio já está ali, ficando pronto. Já começou o processo de cozimento e eu já mostro para vocês. Prontinho, pessoal. Massa pronta. Não trabalhem muito a massa, não desenvolvam, não sovem a massa, porque isso vai trazer uma elasticidade que a gente não quer. Quem aí já fez esfirra e tentou abrir a esfirra e a massa voltava? Tentou abrir e a massa voltava? Alguém já passou por esse momento aí na cozinha? Mão na massa, né? Tá aqui a nossa massa, bem lisinha, bem compacta, aromática, pronta pra gente desenvolver. Eu vou dar uma limpada aqui na minha mão e a gente já vai começar o processo de abertura. Eu vou trazer uma técnica diferente para vocês para abertura, pessoal. É um pouquinho diferente. Eu não vou utilizar rolo, eu não vou utilizar, eu não vou abrir a massa primeiro e eu vou mostrar. Na verdade, eu prefiro mostrar do que falar e criar expectativa de vocês. Deixa eu mostrar aqui o recheio para vocês terem ideia de como já está ficando. Ó,
já soltou bastante água. E a gente está com o recheio aqui bem sequinho. E é esse recheio que a gente vai usar para nossa esfirra. Do jeito que ele está aqui, a gente já pode colocar o sal, pimenta. E se você quiser colocar no moscada, você pode ficar à vontade. Eu vou colocar aqui um pouquinho de pimenta. Tem gente que preferiria nesse momento usar uma pimenta síria, não tem problema, pode usar sem problema algum. Lembrando que ela já está com limão, né? Já está com limão. A gente colocou a pimenta. Vamos terminar de temperá-la. E o nosso recheio vai estar pronto. Aqui, pessoal, eu aconselho vocês a apertarem com as mãos para tirar mais um pouquinho de água. E sempre que forem pegar, deem uma pressionada. Deem uma pressionada para tirar todo o excesso de umidade, que a gente não quer essa umidade na esfirra. A pior coisa é você levar uma esfirra para assar e ela começar a ferver por dentro. Isso significa que a esfirra está com muita água, você não tirou água suficiente da esfirra e por isso que ela está fervendo. Por isso que ela está fervendo por dentro e via de regra ela abre. Não sei se alguém também já passou por essa experiência, a esfirra abre se ela tiver muita água. Então não deixem água nenhuma na esfirra. Essa esfirra que custou 63 centavos e vocês podem tranquilamente comercializar por R$ 1,80, que é tranquilo, sucesso total. É uma esfirra com bastante recheio, uma esfirra bem leve e saborosa. Com a massa pronta, pessoal, vocês vão modelar diretamente na assadeira. Então essa assadeira ela já tem que estar untada. Lembrando que o forno já tem que estar ligado. O meu forno ele já está ligado no máximo por pelo menos 15 minutos. Então forno no máximo por pelo menos ligado no máximo por pelo menos 15 minutos. Eu tenho uma assadeira aqui, ou como alguns chamam de forma, já está untada. E essa assadeira é que vai ser a base para a gente modelar as nossas esfirras. Vou trazer aqui um pouquinho mais para perto para vocês observarem. Eu vou pegar aqui um tanto de massa suficiente, mais ou menos 40 gramas, pessoal. Mais ou menos 40 gramas. Lembrando que a nossa massa ela tem que dar 11 esfirras. Então, se você não tem a balança aí e você quer fazer mais ou menos certinho, o que você faz? Você divide a massa no meio. Desse meio, você tem que ter pelo menos 5 de cada lado. 5 e pouquinho, tem que sobrar um pouquinho. Então, você já vai tendo referência. A gente vai deixar as bolinhas aqui e elas vão crescer aqui por volta de 10 minutos. 10 minutos de crescimento é o suficiente para a nossa esfirra, porque a gente não quer que ela desenvolva muito. A gente não quer um pão. Lembram-se, ela não pode ficar maçuda. Uma esfirra ela tem que ser sequinha, porém com bastante recheio. Essa é uma esfirra tradicional, não são aquelas esfirras que a gente encontra por aí em lanchonetes. É uma esfirra tradicional, é uma massa tradicional que eu estou trazendo para vocês. Vou colocar 5 aqui, que já tá bom. 5 esfirras espaçadas, porque ela vai crescer. Sempre que vocês façam pão, esfirra, salgado, lembrem-se de calcular o tamanho que o salgado vai ficar quando crescer. Porque se você colocar juntinho um do lado do outro, um vai grudar. E aí vai ficar feio esteticamente.
lembrando de prezar sempre pela estética do seu produto, que é um dos diferenciais. É como você se diferencia do mercado. Não seja mais um do mesmo. Se você está começando, vai aí uma grande dica para você. Não seja mais um do mesmo que acontece na sua região. E muita gente me pergunta, poxa, como escolher o produto que eu vou começar a fazer? Como saber o que é certo e o que não é? Comece analisando o que você tem em volta da tua região, em volta do teu bairro. Né? Comece pela tua micro-região. Moro num prédio, moro num condomínio, vou começar a cozinhar, o que não tem? Ou o que tem que eu posso melhorar? É um caminho bem legal. Veja o que você pode ser o único, ser a referência, e batalhe para isso. Seja reconhecido por fazer as coisas com excelência. Mais uma dica rápida aí para vocês. Vou modelar agora. Galerinha, fazendo de conta aqui que passou os nossos 10 minutos, como a gente tem um tempo meio escasso aqui, a gente tem uma bolinha de recheio e uma bolinha de massa. Percebam que é mais ou menos o mesmo tamanho, a quantidade de massa para a quantidade de recheio. E aqui à tarde a gente realmente pesou 40 gramas de massa para 40 gramas de recheio. E o grande segredo da nossa esfirra aberta é não abrir. É colocar a bolinha aqui em cima e apertei, formei a minha esfirra. Beleza? Mais uma vez aí para vocês. Peguei a bolinha de recheio, coloquei em cima da minha bolinha de massa e com as mãos abertas, com a palma das mãos, com os dedos, né? Eu vou apertar e vou modelar a minha esfirra. É o jeito mais prático, mais ágil, mais rápido que eu conheço. Tá pronta a nossa esfirra. Dessa forma o recheio vai ficar compacto, o recheio vai aderir à massa, vai ficar uniforme. O recheio não vai saltar, não vai sobrar, não vai cair o recheio. Eu já comi esfirra que o recheio caía. Dessa forma não vai acontecer. Eu vou finalizar mais essas 3 aqui e vou trazer uma variação de recheio pra gente. Para finalizar a esfirra, pessoal, vocês podem usar a gema de ovo ou não. Eu fiz das duas formas para vocês verem. Eu tenho sem e tenho com a gema de ovo. Eu tenho um recheio aqui que é calabresa com catupiry. Um recheio muito bacana. A gente tem um toque de defumado da calabresa com a delicadeza do catupiry. É um recheio que fica muito bom também. É o mesmo processo. Vou fazer a bolinha, vou colocar em cima da minha massa e vou abrir. E a minha esfirra está pronta. Dessa mesma forma, poderia ser de queijo, poderia ser de frango, poderia ser de mortadela, por que não? Fica aí a sugestão para vocês desenvolverem recheios diferentes, me mandarem, me marcarem, que eu reposto. Posso colocar um pouquinho de fubá na forma para assar? Pode, mas é desnecessário. Dessa forma que eu mostrei para vocês, a própria massa ela abre. Mas se for queijo, como faz bolinha? Queijo ralado, Ju. Queijo ralado com um pouquinho de requeijão ou catupiry. Você faz uma bolinha e amassa do mesmo jeito. Uma esfirra muito bacana que eu faço de queijo é queijo com toque de canela. Fica excepcional, fica muito boa e dá um diferencial para esfirra. Ninguém perguntou aí sobre a esfirra fechada. Mas se a gente for fazer a esfirra fechada, o que eu faço? Eu só dobro aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, uma esfirra aberta, eu dobro aqui, ó. Eu dobro a ponta e dobro as outras pontas e faço uma esfirra fechada. Então, a esfirra fechada, eu gosto de deixar esse meinho para identificar o recheio. E não fazer vários formatos. Eu até fiz vários formatos aí para vocês hoje, mas a gente deixando o meinho aqui, você
mostra, fica sempre evidente o recheio. É mais uma dica aí para vocês distinguirem as esfirras de vocês. Agora, pessoal, daqui vai direto pro meu forno a 300 graus e vai ficar lá, dependendo do forno, de 7 a 15 minutos. O forno aqui de casa não é muito bom, não é, a gente está com um forno que não está muito legal, então ele está demorando um pouquinho. É ideal que seja uma cocção rápida, para a esfirra não ficar maçuda, para não ficar com aquela base muito maçuda. Isso não vai ser legal para a nossa esfirra. Aproveitando, pessoal, enquanto a nossa esfirra está assando, eu vou propor aquele nosso famoso momento do print. Eu vou colocar aqui uma esfirra, colocar essa esfirra de calabresa que tá bem bonitona. Eu quero ver todo mundo printando esse momento e a gente vai postar lá nos stories. Ontem foi um movimento bem legal, curti demais as marcações e agora eu quero vários prints pra gente se remarcar e se ajudar lá no Instagram. Então tá aí o nosso print do dia. Vamos lá, pessoal, todo mundo printando. Eu quero as marcações. Logo depois que eu sair dessa live, eu vou lá e vou repostar todos os prints. Show de bola, pessoal. Isso aí. Pode congelar. Conceição, saudade de vocês. Saudade dessa turma excepcional. Ontem o Roger apareceu por aqui, hoje é a Conceição. Pode congelar sim. Pode congelar nesse formato, assada e pronta, só para aquecer. Você pode congelar naquele estágio que estava aqui, recheada, sem assar. Você pode congelar só a massa nas bolinhas e levar e fazer com que ela cresça depois, enquanto estiver descongelando. Você tem algumas opções de congelamento. Pode congelar sim, Conceição. Grande abraço. Lembrando, pessoal, que a esfirra ela precisa de calor de contato. Então, ela vai para baixo, a parte de baixo do meu forno. E se ela tiver muito branca, aí você coloca na parte de cima para finalizar. Só para dar aquela corzinha. E aí, se você tiver o grill, fica mais fácil. Que você dá aquela... A esfirra ela assa por baixo. Então, você viu a parte de baixo dela, ela tá assada, joga pra cima, coloca o grill rapidinho e vai ficar pronto. Lembrando que você pode usar calabresa, pode usar queijo, frango, gorgonzola, queijo brie, pode fazer um blend, uma mistura de queijos e vai ficar muito boa, garanto para vocês. O custo da nossa esfirra de carne hoje foi de 63 centavos. Então você pode usar isso já como ferramenta para fazer. A minha mãe cantou a bola aqui, ó, ricota, também fica excelente. Para começar a fazer e começar a ter uma renda extra aí da tua casa. Beleza, pessoal? Temos mais algumas dúvidas? Dúvidas? Quem tiver dúvida, pode mandar. Galera, é o seguinte, eu quero ver todo mundo fazendo esfirra. Você fez esfirra aí, me marque. Vai ser um prazer compartilhar esse momento. Tem muita gente fazendo, já recebi pão, já recebi bolo, já recebi hambúrguer, já recebi um monte de fotos de produtos que já estão sendo desenvolvidos e que a galera já está utilizando para fazer uma renda extra de casa. A gente falou hoje sobre esfirra, então temos aqui a esfirra que a gente falou hoje. A gente falou sobre as técnicas de massa, a gente viu a esponja como que é feita, a gente viu como que a gente faz para o recheio não ficar molhado, não trazer umidade para a esfirra. A gente viu quanto custa uma esfirra dessa e como você pode usar uma esfirra, uma ferramenta, transformar ela numa ferramenta de lucratividade. A gente viu tudo isso aqui na aula de hoje. Amanhã a gente vai trazer técnicas de pudim. Você vai me falar assim, mas poxa, pudim eu faço há muitos anos. Só que tem muitas técnicas que vocês ainda não conhecem de como fazer o pudim ficar com um furinho,
de como não ficar com furinho, de deixar o pudim sem cheiro de ovo. Todas essas técnicas a gente vai trazer amanhã para vocês numa aula imperdível e eu quero ver todo mundo nessa aula amanhã também. Alguma dúvida sobre esfirra, pessoal? Eu tenho um monte de esfirras aqui e eu já vou comer uma porque só para vocês verem, ó, como que ela fica. Ó, recheio e a massa fininha. A massa fininha. Sensacional a esfirra, pessoal. Tá muito boa mesmo. Eu não vou ser indelicado e falar com a boca cheia aqui porque falta educação. Se alguém tiver alguma dúvida, Érica, eu já respondo já a tua dúvida pelos stories e te mando. Galera, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu tenho ficado muito feliz, espero que todos estejam gostando. E amanhã estamos aqui com técnicas de pudim, precificação, técnicas de cocção do pudim, como fazer furinho, como não fazer furinho. Aguardo todos vocês pontualmente às 19h57. Tenham um bom finalzinho de domingo e até amanhã, um excelente início de semana. Muito obrigado, pessoal, e até amanhã. Valeu!